Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Uau! Jesus é o nosso rei. Não tenha dúvida disso. Satanás não suporta o nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. Só existe uma arma de guerra no mundo espiritual, é o nome de Jesus. É o sangue de Jesus. Aleluia, você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Já vai abrindo comigo em Gênesis 42. Gênesis 42. Já vai abrindo comigo agora. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 42. Aleluia. Vocês aceitam um cafezinho? Ontem nós fomos dormir muito tarde. Glória a Deus. Sabe por que nós fomos dormir tarde ontem? Ontem teve um culto dos jovens. Aleluia. E Deus fez algo sobrenatural. Foi ativação profética. Foi tudo que você imaginar. Pensa em algo lindo que Deus fez. Por isso que eu tô assim, cara. Mas a gente chegou, era meia-noite. Foi? Meia-noite. Cheguei, era meia-noite. Quem que dormiu? A pastora Milena. Quem dormiu? Gente, pensa nos jovens aquebrantados, chorando, atos proféticos. Não, vocês não têm noção do que Jesus vai fazer e está fazendo sobre a terra. Meu Deus, que sobrenatural. Jesus é lindo. Amém. Você precisa continuar na posição, porque só existe um caminho. Amém? Só existe um caminho. O Senhor me dizia o ano passado que neste ano só vai conseguir ficar em pé quem tinha raízes no Senhor. Porque uma coisa é parecer ter raiz, outra coisa é você de fato ter raiz. E o Senhor falava que vinha uma opressão muito grande sobre a terra e só ficaria mesmo quem estivesse posicionado. Se mantém firme. Não negocia aquilo que você conseguiu em Deus. Não negocia a santidade. Não negocie nada. Porque a qualquer momento, escuta o que eu estou falando, a qualquer momento, a qualquer hora, num piscar de olhos, eu e você podemos estar sendo arrebatados. Escuta o que eu estou falando para você. Eu não sei o tempo, o dia e a hora. Eu só sei que eu preciso ter certeza, porque eu tenho a convicção no meu espírito, que eu sei porque eu sei que se Jesus vier hoje eu vou. Essa certeza você só tem quando você está alinhado ao Senhor. Por muitos anos eu andei com medo de andar em avião, porque eu sabia que eu não seria salva. Ou eu tivesse dúvida, eu tinha dúvida, talvez, da minha salvação. Mas hoje eu sei quem vem buscar minha alma. E Satanás é que não é. É o Senhor Jesus. Quero que você tenha essa convicção. Mas como que eu sei? Quem está na presença sabe porque sabe. Porque o Espírito Santo fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Então se mantém na posição, porque Jesus está às portas. Ele não vai demorar para voltar. Não falo nem voltar. Ele não vai demorar para tirar o seu povo da terra. E quando ele tirar o povo da terra, ele tira o Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo vir, ele teve que ir. E para ele vir, o Espírito Santo vai ter que ir. E vai ser muito complicado a vida aqui na terra sem esse povo cheio de óleo e sem o Espírito Santo. Vai ser dureza. Imagina que Deus vem e arrebata o seu povo hoje. Leva todo mundo. Todos os ungidos. Quem são os ungidos? É o povo que tem vida com Deus. E Deus, além de levar seus ungidos, ele leva o Espírito Santo. Porque para Jesus vir, porque Jesus vai ter um encontro com a igreja nas nuvens.
Uma vez que ele está nessa dimensão, o Espírito Santo tem que ir. Amém? Jesus não falou? É necessário que eu vá para que ele venha. O trono não fica desassistido. Eu explico isso para você na conferência. Amém? Então eu só vou falar algo para você. Se esse povo chato, né, que o povo diz que é fanático, que é cheio de óleo, que fala uma língua esquisita, sair da terra, vai ser complicado para o povo que vai ficar. Porque quem vai pregar com fogo e unção? Quem vai ministrar libertação? Se esse povo chato, fanático, que fala uma língua esquisita sair da terra com o Espírito Santo. Tem um profeta lá nos Estados Unidos que ele diz que ele teve uma visão, teve um arrebatamento. E muitos pastores famosos ficaram. E os membros daquela igreja queriam apedrejar o pastor e falavam assim: por que você não nos ensinou a verdade? Por que você, pastor, não nos confrontou? Por que você, pastor, não nos ensinou a sair do pecado? Por que o Senhor só pregou a prosperidade? E aí esses membros estavam querendo linchar esses pastores. E eu vou falar uma coisa para você. A geração de João Batista é uma geração que confronta. Independente de quem seja, pregue o evangelho que confronta, porque o Espírito Santo, ele vai convencer, mas é você que vai pregar o confronto. Não tem como eu ir para minha casa e ficar pensando: nossa, realmente eu fiz errado, se alguém não pregar a verdade. Se alguém só massagear a minha alma, não tem como eu me arrepender. Não tem como eu ser confrontada pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar por este dia, Senhor, por esta madrugada, e declarar que o Senhor é poderoso, é santo, é inigualável. Eu quero profetizar, Pai, que uma grande onda de avivamento está por vir sobre as nações da terra. E todo aquele que estiver preparado não só vai surfar, mas vai mergulhar nessa densa unção. É isso que eu oro, Senhor Deus, e declaro um tempo de alinhamento profético sobre os nossos corações. Fala conosco, Pai, aquilo que está por detrás da palavra. Pai, revela aquilo que é codificado, que o homem natural não entende, mas quando o Espírito Santo de Deus revela, o nosso homem espiritual, o nosso espírito se alimenta. É isso que eu oro, Pai, te agradeço. Declaro que o Espírito Santo, ele assume o governo desse devocional e ele nos toma por completo. No nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Fala assim: Jesus vive e ele vai voltar logo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Abram comigo em Gênesis 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Aleluia. Essa parte é muito boa, né? Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse aos filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nós nos mantermos vivos, do contrário morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão de José, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com os outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram, e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm?
da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Então vocês lembram do sonho de José, que ele via os feixes dos seus irmãos se curvando ao feixe dele? Então aqui está concretizando o sonho, tá? Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes. Ele disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos da nossa terra. Não, Senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu Senhor, e não espiões. Mas José insistiu: são espiões sim. Vieram para descobrir os pontos fracos da nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós e seus servos éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. O nosso irmão mais novo está em casa com meu pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir: como eu disse, vocês são espiões, mas uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo e os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que eu disse, o que eu direi, e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais devem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas agora nós o ignoramos. Por isso, estamos nessa situação difícil. Então, quando eles estão presos, eles se lembram do que eles fizeram a José. Amém? Rubem disse: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se repôs, voltou a falar com eles. E escolheu Simeão e mandou amarrá-los diante dos demais. Eu quero que você veja o coração de José. José tem na mão a escolha de vingar, de matar. Mas José chora. José tem na mão a escolha de matar, de colocar preso, de fazer o que ele quisesse. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e em segredo devolvesse o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem. Assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre os seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para o jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos: devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu. Tremendo, disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco?
Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles e disseram: o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco, e o mais novo está na casa com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: saberei com certeza se vocês são honestos, que vocês são homens honestos. Da seguinte forma: deixe um de seus irmãos comigo e volte para casa, levando cereais para os seus pais, que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão, e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados. Quando viram as bolsas de dinheiro, Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Agora imagina a angústia de Jacó. Imagina Jacó, que já tinha perdido um filho, que já tinha chorado. Então Rubem disse ao pai: se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar os meus filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo o que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Eu quero que vocês imaginem a angústia de Jacó. Amém? Então, queridos, pecados não tratados sempre vão voltar a te acusar à superfície. Há um pecado dos irmãos de José que maltrataram, que negligenciaram ele, e agora eles se deparam com a circunstância aonde eles estão entendendo a realidade da consequência. O tempo de colheita chegou e eles estão aqui refletindo lá no Egito. Nós estamos vivendo isso por causa daquilo que nós fizemos lá atrás. Muitas vezes Jesus nos perdoa, mas não nos isenta da consequência. E só tem uma data que pode te isentar da consequência: Yom Kippur. Por isso que para o judeu, e para quem conhece essa lei, sabe, Jesus cancela o pecado, mas não a consequência. Se você roubou um banco e você tem 20 anos de prisão, Jesus te perdoa pelo roubo, mas você tem 20 anos de cadeia para tomar. Mas existe uma brecha chamada Yom Kippur, onde eu já vi Deus revogar 38 anos de prisão por causa de alguém que entrou nesse tribunal. Existe esse jejum que é feito uma vez no ano, é um acesso. Jesus te perdoa de todo e qualquer tipo de pecado, mas não da consequência. O dia que eu entendi essa brecha, eu entro todos os anos. Amém? Todo decreto ruim, desde um decreto de enfermidade a um decreto de morte, Jesus pode revogar todos. Todos os decretos e sentenças são revogadas em uma data: Yom Kippur. Porque tem sentenças que estão estabelecidas, tem sentenças que estão e tem janelas proféticas. Amém? Então o que os irmãos de José fizeram depois de anos vem para a superfície, vem à tona. Amém? Então, queridos, não adianta a gente passar anos ocultando coisas. Então, quanto mais rápido você falar assim: Jesus, traz à minha memória tudo o que eu fiz de errado. Jesus, revela, porque o diabo muitas vezes ele apaga a nossa mente. Tem pessoas que pecaram na infância, na adolescência, e o diabo foi lá e apagou sua mente. Eu vou falar uma coisa para você. A minha adolescência, eu fui muito rebelde. Boa parte da minha adolescência eu não me lembro.
porque o demônio sequestrou a minha memória. Mas quando eu fui liberta, o Senhor trouxe à tona e expôs tudo. E nós precisamos acertar as contas com o Senhor. Amém? Os irmãos de José haviam feito muita coisa errada, sim ou não? E chegou o tempo de acertar as contas. Então, muitos de vocês às vezes cometeram lá um aborto, tirou a vida de alguém, fez coisas e aí de repente isso começa a aparecer na sua linhagem, ou isso começa a vir como consequência. O que acontece? Você fala, meu Deus, foi porque eu fiz aquilo, foi porque eu abri aquela brecha, amém? Então Deus, ele usa processos para gerar arrependimento genuíno e verdadeiro. Então José, ele não se revelou de imediato, mas ele cria um ambiente que vai forçar os irmãos a encarar a verdade. Quando os irmãos vão para a prisão, ali os irmãos estão sentindo na pele. E o que José faz com os irmãos é o que Deus vai fazer conosco. Deus vai colocar você numa situação de justiça, onde você vai falar, meu Deus, eu já fiz isso aqui com alguém. Por que eu estou passando por isso? Deus me perdoa. Então, queridos, nem todo sofrimento é um ataque do diabo. Tem muitas coisas que é uma consequência espiritual de uma ação que foi feita. Eu não sei o que você fez, mas saiba que Jesus te perdoou. Mas tem consequências. Tem consequências. Então, como que você... Tem consequências que você pode pedir para Deus e Ele revoga. Mas tem consequências que somente no tribunal do grande eu sou que podem ser revogadas. Amém? Principalmente consequência de morte. Consequências terríveis. Aleluia. Então, nem todo sofrimento, nem todo deserto, às vezes é algo que é o diabo, não. Muitas vezes é uma consequência de uma coisa que você fez. Jesus já te perdoou, mas Jesus quer que você sinta na pele exatamente o que aconteceu. Amém? Então, no meio dessa crise, tá? Eles reconhecem. Está acontecendo conosco tudo aquilo que nós fizemos com o nosso irmão. Olha, o sangue de José está pedindo justiça. Nós derramamos o sangue de José. Olha o que nós fizemos com José. E agora nós estamos passando por tudo isso. Amém? Então agora eles estão tendo a consciência do pecado. E a consciência começa a falar. Vocês estão passando por isso por causa daquilo que vocês fizeram com o irmão de vocês. Queridos, não tem... Você já foi liberto, não foi? Mas sabe aquela voz de acusação que fica lá? Faz você se sentir que você não foi perdoado. Não é que você não foi perdoado. É que existem consequências. Mas existe um jejum que é feito uma vez por ano. Muitos religiosos criticam. Mas escuta o que eu estou falando para você. No meu ano de conversão de verdade. Porque por muito tempo eu brinquei na presença do Senhor. No meu ano de conversão eu fui liberta pelo Senhor. Mas virava e mexia, eu sentia que eu ia pagar. Eu ia ter uma consequência terrível. Eu sentia que uma coisa ruim ia acontecer comigo. Era o sentimento que eu tinha por causa dos pecados que eu tinha cometido. E aí uma amiga médica, que era de uma igreja apostólica, doida, fritada na unção. Eu estava assim, fritada na presença de Deus com o Espírito Santo no secreto. Ela me liga e ela fala assim, Lari, aqui eu estou numa igreja, eles vão fazer um jejum, chama Yom Kippur. E aí ela pregou para mim o que era o jejum. Aí eu busquei as referências bíblicas, Levítico, orei. Ela falou assim, e a Bíblia diz que é mandamento perpétuo, então todo aquele que entrar acessa. E Deus pode revogar qualquer sentença. Eu falei, não tem nada para perder. É 25 horas de jejum. Preciso selar com uma oferta. Eu falei, não tem nada para perder, eu vou fazer. Eu falei, o que eu tenho para perder? De qualquer forma, eu vou estar buscando Deus. Então, eu morava ali em Curitiba, morava com os meus avós. Eu falei, olha, eu vou ficar 25 horas trancada dentro desse quarto, eu não vou tomar água, não vou tomar banho, não vou triscar em água. E queridos, a ofertinha que eu tinha naquela época era R$100. E naquela época, né, eu estava congregando numa Assembleia de Deus, mas eu não tinha um altar apostólico, né, que fazia, porque ela me explicou o jejum, ela falou, faz, e entrega essa oferta onde você sentir, ali no altar,
Deus, né? Assim, às vezes, ela falou, às vezes a igreja é religiosa, não vai entender, mas faz que Deus vai receber. Eu fiz. Sabe o que é tirar com a mão? Nunca mais eu senti aquela acusação. Então esse ano eu quero convocar você para participar do Yom Kippur. É o jejum que vai te transicionar. Amém? Queridos, eu ofertei R$100, né? Esse jejum, ele tem um impacto na sua vida financeira tão extraordinário. Naquele ano eu ofertei R$100. No outro ano, eu já tinha passado num concurso que ninguém passava. E Deus já tinha me dado um salário federal. A nível federal. E eu vi Deus abrir porta. Eu vi Deus fazer. Hoje eu nem menciono a quantidade de oferta que eu faço. Todo ano, nessa data. Mas por que eu faço? Porque Deus nos prosperou. E não só na área financeira, na área intelectual. Se eu quiser fazer 3 imersões hoje, diferente de que não existe na terra, eu sento, oro e Deus me dá. Um nível de prosperidade intelectual que eu nunca vi. Eu nunca consigo lançar, eu posso lançar 3 imersões de cura interior nos próximos 3 anos. Os 3 eu vou refazer, porque sempre Deus me deu um upgrade de conhecimento. Eu não consigo ficar no mesmo, eu posso lançar um reset novo agora, mas ele vai ser totalmente diferente. Deus me deu uma prosperidade intelectual que eu nunca vi. Uma coisa extraordinária. Então esse jejum, ele ativa dentro de você algo que é poderoso. É acesso. Por que eu estou contando isso para você? Porque gente religiosa, o povo religioso fala assim, essas festas é para judeu. Jesus era judeu. Sua Bíblia, a maior parte dela foi escrita dentro de Israel. A sua Bíblia é escrita por pessoas judias. Aí a pessoa fala que você não pode saber das festas, que isso não tem nada a ver. Mas aí você segue um calendário instituído por um Papa? Amém? Você segue um calendário instituído por um Papa? Amor, abre essa porta. Fazendo favor para sair essa mosca. Jesus. Glória. Isso, abre, Arthur, fazendo favor. Glória a Deus. Que ontem a gente fez uma carne assada aqui. Sai no nome de Jesus. Pode deixar aberta, que ela vai sair agora em nome de Jesus. Então eu quero dizer algo para você. Esses calendários, as festas, festa de Pessah, festa de pães asmos, agora nós vamos ter a festa das primícias e a festa do Pentecoste, Shavuot. Pensa, é um mundo espiritual aberto e você precisa entender que se Deus falou que era para celebrar e comemorar essas festas, é porque algo valioso tem. O Shabat, querido, não é só qualquer dia, é o dia do Senhor. Tudo que você faz dentro do sábado, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol, o macumbeiro sabe mais disso. Sábado é um dia que ele está aberto ao mundo espiritual. O macumbeiro sabe disso. Por que a obra de feitiçaria eles gostam de fazer mais na sexta-feira de noite? Porque o mundo espiritual está com o véu rasgado. O que é um véu rasgado? Está fluido. Tanto para o reino de Deus, para quem o invoca, e tanto para o reino das trevas. Amém? Então deixa eu falar para você. Vive o profético da Bíblia. Porque você vai viver coisa. Você vai ver céu aberto. Amém? Como que, queridos, a gente não pode viver o Novo Testamento anulando o Antigo. Porque tem gente que fala assim, que aí tem um Novo Testamento, a gente anula o que passou. Você só vai conhecer Deus no Velho. O Deus Pai, você conhece Ele no Velho. O Deus Filho, você conhece no Novo. Mas toda a Bíblia está interconectada em tudo. Há um estudo que fizeram uma interconexão. E se você, querido, não é coincidência. Eu preciso que você saiba de algo. O nosso Deus é extremamente profético. Satanás é tão sagaz que um signo do zodíaco vai de metade do mês para o outro. Você acha que isso é coincidência? Ele entra dentro dos meses proféticos. Ele consegue influenciar dentro dos meses proféticos. Por que fala lá? Do signo de Áries é de meados do mês a tal meados. Aí você vai ver que a tribo de Judá
é daquele meados ao outro meados do mês. Porque sobre aquele mês o diabo estabeleceu maldições através do signo de Áries, porque existe um trono demoníaco. Porque o diabo copiou tudo de Deus. Queridos, Satanás, ele não cria nada. Você sabe o que Satanás faz? Satanás, ele não cria nada, ele copia. Então, como ele sabe que Deus estabeleceu uma bênção sobre cada mês, ele falou, vou fazer um signo de zodíaco. Esse povo vai adorar um signo e eles serão regidos por um signo e eu vou instalar uma identidade demoníaca dentro deles, porque eu vou misturar uma verdade do que eles realmente são com 7 mentiras do que eu vou falar que eles são. Aí você lê o signo do zodíaco uma vez, aí você fala assim, nossa, eu sou isso aqui mesmo. E as outras coisas você adere. Mas aquela verdade é a verdade que o diabo pegou daquele mês profético, daquela característica qual você de fato tem, mas ele colocou com 7 mentiras. Amém? Então, queridos, para cada mês existe uma bênção estabelecida do Senhor. Você não é de nenhum signo de zodíaco, não, você é do Senhor Jesus. Mas como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque existe um calendário profético. Existe o calendário verdadeiro. Queridos, o calendário gregoriano, você sabe quem inventou? Foi a Igreja Católica, foi um Papa. Mas Deus tem um calendário lunar, um calendário dele. Baixa o calendário hebraico, você vai ver que as festas estão de acordo com as luas. Isso é obra do acaso? Não, é um Deus que sempre usou lua e sol para marcar tempos. Olha isso daqui, ó, Pessah. Você vai lá, olha o Pessah. Aqui, ó, pré-Pessah, que começou aqui ao pôr do sol, mas o primeiro dia de Pessah começa com lua. Olha a lua cheia aqui no Pessah. Aqui, ó, olha aqui, ó, nós vamos entrar, ó, dia 17 aqui, ó. Até queimassai. Olha só aqui, ó. Dia 17 nós entramos no mês de Ar, ao pôr do sol. Olha a lua aqui de novo. Esse calendário profético, ele é marcado por luas. Porque Deus tem um relógio profético sobre os meses. Amém? Então eu quero que você saiba esse mês, qual que é o legado desse mês. O que é o legado? Qual que é o profético desse mês? Cura, restituição e revelação das estações. Você não entendeu. Quem recebeu uma palavra por esses dias, ou o Espírito Santo falou para você que você está saindo de uma estação entrando em outra. Porque dentro dessa tribo, Deus revela as estações. Ontem mesmo eu profetizei para umas 4 pessoas que essas pessoas estavam saindo de uma estação e entrando em outra. Porque esse é um mês que Deus revela a estação nova. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só. José vai exigir Benjamim. Agora, olha o medo de Jacó perder Benjamim. Os 10 irmãos vão para o Egito pegar o cereal, a provisão. Mas Benjamim fica ali com Jacó. Então, antes de Deus liberar a restauração, ele vai provar o que? O coração. E agora, os irmãos voltam e falam assim, olha, nós precisamos levar Benjamim. Amém? Nós precisamos levar Benjamim. Então, José exige Benjamim. Ele testa se eles ainda estão do mesmo jeito ou se eles mudaram. Então, antes de Deus restaurar, vem um teste. Agora eles têm que buscar o irmão. Agora eles têm que levar o irmão. Então, olha, Deus está tratando os irmãos quando ele fala assim, vai buscar o seu irmão mais novo. Então, antes da restituição, antes de você ser promovido por Deus, antes de você viver expansão, você vai ser testado. Esse ano eu quero que você esteja na conferência. O que eu vou ministrar na conferência vai te fazer ser curado no mais alto nível. Antes da expansão, antes do acesso, antes de ascender a qualquer lugar que Deus te prometeu, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus vai provar o seu coração. E você sabe com o que Deus vai te provar? No lugar do seu deserto. Deus vai te provar na sua dificuldade. Deus vai provar naquilo que... Sabe aquilo que tem em seu coração? Deus vai te provar nisso. Quando Satanás chega no trono e fala assim, estava andando sobre a terra, estava passeando.
Aí Satanás vai falar, viste meu filho Jó? Viste meu servo Jó? Aí Satanás também. Você colocou um cercado de fogo, você colocou um cercado de proteção em volta dele? Eu não posso tocar nele. Aí você vai ver que Jó ofertava para os seus filhos, porque ele não sabia se seu filho tinha pecado ou não. Então Jó, sem saber se seus filhos tinham pecado ou não, ele levantava uma oferta pelos seus filhos. Então Jó era justo. E Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, porque, queridos, o passado, o futuro e o presente existe no Cronos. Mas dentro da dimensão de Deus, você sabe o que é a eternidade? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A eternidade é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Dentro do tempo de Deus é linear. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que Deus já sabe de todas as coisas. Por isso que Deus sabe quem vai cair e quem não vai. Por isso que Deus se agradou de Jacó e se aborreceu com Esaú. Eu quero que você saiba de uma coisa. Quando Jó vai diante do trono, quando Satanás vai diante do trono de Deus, Deus vai falar, viste meu servo Jó? Também você protegeu ele, mas toca nessa área. E Satanás vai fazer a mesma coisa no tribunal de Deus. O Senhor vai falar, viste minha serva Carla, minha serva Yane, minha serva Silmara, viste meu servo Arthur, meu servo Henrique. Aí Satanás também, você deu isso para ele, também você agraciou ele com essa unção, mas toca nessa área que ele não tem, ou toca nisso daqui que ainda ele não ganhou e não recebeu ainda, toca nessa área aqui, tira a proteção para ver se ele não blasfema contra ti. E aí Deus fala, toca, mas não tira a vida dele, faz, mas não toca até aqui. E você sabe por que Deus permite? Para te aprovar. Para falar para Satanás por que ele vai te dar. Fala assim, Satanás, eu quero que você entenda por que eu vou dar essa unção para essa pessoa. Por que esse ministério vai ser tão grande? Por que essa expansão vai ser tão violenta? Eu quero que você entenda, Satanás, por que eu confio nesse meu servo e nessa minha serva. Amém? Então, antes de Deus fazer, ele vai te testar. Agora a pergunta é, você está pronto para o teste? Porque se você falhar no teste, você vai voltar do início. E muita gente reprova no teste. Então Deus só vai te colocar em testes pesados, uma vez que você passar nos primeiros. Amém? Então, olha só. Aqui a gente vê, né, os irmãos de José apavorados. Os irmãos de José sem entender por que esse dinheiro voltou, por que as nossas bolsas estão cheias de cereais, estão cheias de provisão, estão cheias de dinheiro. Então, quem vive debaixo da culpa, vive sempre na defensiva. Então, eles viviam debaixo desse local de culpa. E eles estavam agora sendo confrontados pelo seu pecado. E, queridos, se você não quiser mais ser confrontado pelo seu pecado, você precisa expor isso para o Senhor e falar, Senhor, limpa as minhas vestes. Arranca de mim toda iniquidade. Arranca de mim, Senhor Deus, todo tipo de pecado, todo tipo de transgressão. Fala, Senhor, traz, queridos, deixa eu falar uma coisa que o diabo faz. O diabo, ele apaga a sua mente, mas a dor continua ali manifestando. E às vezes você tem um sentimento de tristeza do nada, de culpa, de dor, de solidão. E você fala, mas de onde que vem isso? Porque nem eu mesmo sei de onde vem isso. Às vezes Satanás bloqueou o local da onde isso foi instalado. E aí você perdeu a memória, mas a dor continua ali. Então você vai fazer essa oração ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vira e mexe, eu estou oprimido. Eu entro debaixo de uma dor. Eu fico triste, abatido. É uma sensação ruim, como se eu estivesse presa. Eu queria entender, Jesus, o porquê que eu sinto isso. Fala, Jesus, revela tudo o que está em oculto. Fala assim, Jesus, revela tudo o que está lá no meu inconsciente. Fala, Espírito Santo, tira o véu. Tira o véu, Jesus. Tira o véu, Jesus, da iniquidade. Tira o véu, Jesus, dessa calcificação. E mostra para mim da onde se desencadeia essa dor.
Da onde se desencadeia isso? Queridos, eu já fiz essa oração por pessoas e pessoas lembraram que foram abusadas, que não lembravam. Pessoas começam a se lembrar de episódios onde a mãe estava sendo espancada e essa pessoa não lembrava. E aí essa pessoa não entendia por que ela ficava violenta. Ou porque ela via uma cena de violência e ela ficava abatida, oprimida. Então, olha só como é sobrenatural. Pessoas falavam assim, meu Deus, por que eu sinto isso, apóstolo? Por que eu sinto isso? Vamos orar, Senhor, ativa a memória dessa pessoa agora. Aonde, por onde e por que começou esse sentimento? E eu vou falar para você, a ansiedade, ela vem de lugares que o diabo calcificou dentro da sua vida. Está consumindo tanto você por dentro, você não sabe de onde e por quê. Você não sabe de onde, você não sabe por quê, você não sabe por que eu me sinto assim. Da onde que vem essa crise? E muitas vezes o foco está camuflado, porque Satanás não quer que... Porque se você descobre o foco, Jesus pode ir ali e ministrar cura. Jesus pode ir ali e destronar aquilo. Então como que você vai orar? Fala, Jesus, tira toda a calcificação espiritual que faz com que se desencadeie esse síndrome, se desencadeie esse medo. Tem gente, queridos, que tem bloqueio. Bloqueio para falar. Bloqueio para dirigir. E às vezes foi um trauma na infância. Foi um gatilho, uma palavra que foi falada. Às vezes você viu um acidente, você passou, era pequenininho, você viu um acidente. E aquela cena gerou em você um gatilho e você não consegue dirigir. Às vezes foi uma humilhação. Então o que o diabo faz? Ele camufla o foco da onde veio. E aquilo ali tá doendo e você tá doendo e você tá te bloqueando. Só que toda dor que excede na alma, ela extravasa pro corpo. E muitas dessas dores vai pro sistema nervoso central. Ansiedade, síndrome do pânico. Eu preciso contar uma coisa para você. Tudo que vem pro natural corpo, primeiro esteve na alma. A fibromialgia é uma dor tão densa na alma que ela extravasou para o corpo. Você toma um remédio para fibromialgia, a dor passa parcialmente a do corpo, mas a da alma não, porque a da alma só Jesus cura. Então tem gente que tem uma dor insuportável, fala, nossa, essa dor não passa, mas é uma dor que está acontecendo na alma. Você toma um remédio, você ameniza, mas essa é uma dor que vem direto da alma. E a fibromialgia é uma dor que se desencadeia da alma, da raiz da alma. Amém? Então, muitas vezes, a falta de perdão é outra coisa. A falta de perdão é um câncer espiritual no seu emocional. Queridos, por causa da falta de perdão, você não recebe unção. Por causa da falta de perdão, você não é batizado com o Espírito Santo. Por causa da falta de perdão, você às vezes está com uma enfermidade. Mas geralmente o foco da enfermidade da falta de perdão é pulmão ou tórax, nódulos, principalmente nódulos. O que você sente no pulmão? Opressão. Aí começa a te dar bronquite, asma, dores pulmonares. Olha só, nódulos começam a ser gerados. Por quê? Você não perdoa, você fica ruminando um sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Todo sentimento na alma, a alma está em paralelo com o nosso corpo. Já escutou falar sobre frequência? Já viu aquele cientista que coloca uma água diante de palavras positivas, geram cristais lindos. E coloca uma água diante de palavras pesadas, palavrões, geram cristais caóticos. Na água, a frequência de uma palavra manipula água. O seu corpo é constituído por quantos por cento de água? Quantos por cento de água o nosso corpo é constituído? Pesquisa aí pra mim. 73%? O nosso corpo é constituído por 73% de água. Por que você está escutando porcaria? Por que você está vendo? Tudo que você está vendo está sendo... É uma frequência que está manipulando teu corpo. Apóstolo, então é por isso que aqueles irmãos que oram na água lá na televisão falam, põe a água perto da televisão, vou orar e tome a cura.
Queridos, eu preciso que você entenda uma coisa. Se palavras comuns, não estou falando que palavras carregadas de unção, influenciam uma água natural, quem dirá uma água carregada do poder de Deus ou uma água carregada de uma influência demoníaca? Por que você está escutando porcaria? Por que você está dando seu ouvido para escutar desgraça, miséria, escassez de gente desalinhada com Deus? Por que você está emprestando o seu... Não, emprestando não. Doando o seu tempo, que é irrecuperável. Para gente esquisita, que só fala potoca e só fala mal dos outros. Você não entendeu ainda? Tudo que você deixa entrar nos seus ouvidos, tudo que você deixa entrar nos teus olhos, está impactando. Por que, queridos, que há testemunho de pessoas que começou a ler a Bíblia, começou a escutar testemunho e foi curada? Mudou a frequência celular, átomos, prótons, nêutrons. Existe um mundo físico que é impactado por um mundo espiritual, mas eu preciso que você entenda que tudo que é gerado no mundo espiritual tem um impacto extraordinário no mundo físico e vice-versa. E você precisa entender que quanto mais você está alinhado às coisas de Deus, mais forte é aquilo que Deus faz sobre você e através de você. Então, por que o povo, esses homens e mulheres de Deus ungidos, são separados? Deus não deixa eles escutar qualquer coisa. Deus não deixa eles sentar com qualquer pessoa. Quando Deus fala para mim, 40 dias sem pegar em WhatsApp, Deus está me separando para me santificar. Então, quando Deus te chama para o secreto, quando Deus quer te apartar do mundo, é porque Ele quer te santificar. Só que não é só palavras que nos santificam, alimento também. Satanás, ele tem entrado na área alimentar do povo. Como? A grande elite, a grande nova ordem mundial. Eles estão envenenando nossa comida, colocando todos os transgênicos. E tudo isso muda as nossas células. Mas quem jejua se mantém equilibrado. O povo que come qualquer porcaria está cego e vai continuar dormindo espiritualmente. Queridos, você não tem noção a dificuldade que é para alguém despertar espiritualmente. Só que se você se alimenta adequadamente, se você consome a palavra do Senhor, você vai se manter desperto. Os profetas, eles vão chegando no nível com Deus que Deus muda a alimentação deles. O profeta, vê João Batista. Queridos, os profetas não comem qualquer coisa. Deus sempre está pedindo umas doideiras para os profetas. Você sabe por quê? Os profetas são altares de Deus que manifestam a voz do céu aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero que você entenda isso. Você fica vendo Jornal Nacional? Você gosta de ver mentira? Você gosta de ver desgraça? Primeiro, que nem tudo que o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal fala é verdade. E a frequência deles é caótica, é a negativa, é a do acidente. Esses jornais só têm público por causa que manifesta a desgraça. E a desgraça é um lugar sem a graça de Deus. Mas a apóstola gosta de me manter informado. Entra no Google e fala últimas notícias na face do globo. Tem, queridos, sites que realmente te dá só a notícia genuína e verdadeira. Por que você está nessa frequência caótica e negativa? Por que? Fala para mim. Aí você gosta de ver fofoca, você gosta de ver que o pastor caiu e que isso e aquilo do outro. Você tem prazer na desgraça alheia? Não é o Espírito Santo que está habitando aí, é o demônio. Porque se você tem prazer numa notícia ruim, não é o Espírito Santo de Deus que se encontra nesse local. É Satanás. Porque as obras da carne se manifestam nas facções, nas porfias. Amém? Então eu quero hoje que você fale, Senhor, tira essa vontade de ver fofoca. Tira essa vontade de mim, Senhor, de ficar buscando notícia ruim. Por que você não está buscando a pregação de avivamento? Por que você não está buscando, queridos? Você sabe o que é a minha busca? Louvor manto. Minhas pesquisas é só coisa que vai me encher de unção.
Amém? As minhas pesquisas é somente de algo. Deus me ajuda a encontrar um louvor que não chegou ao coração do homem ainda aqui no Brasil. Um louvor cheio de unção. Aí o Espírito Santo me dá as palavras em inglês ou em espanhol para me encontrar o louvor. Você acredita nisso? Quando eu vou pesquisar alguma coisa, sempre é para fazer uma arma de guerra no reino. Aleluia. Eu quero falar uma coisa para vocês. Toda vez que você sentir que tem uma sentença ruim sobre a sua vida, sabe como que você vai anular? Você vai anular essa sentença fazendo uma sentença de revogação. Pega uma oferta ousada, põe no altar lá na igreja que você congrega, pra você honrar a casa onde você está, e fala: Senhor, eu sinto que tem uma sentença disso na minha vida. Senhor, revoga essa sentença. Você não tem noção do poder que tem o altar de Deus. E aí você dá nome para sua oferta. Senhor, essa oferta é para revogar essa sentença de morte na vida do meu filho. Ele vive saindo, eu tenho sentido que o diabo vai recolher ele, mas eu quero lançar uma oferta pedindo que o Senhor anule toda a sentença de morte sobre a vida do meu filho. Eu já anulei uma sentença de morte sobre a minha vida. Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu ainda não posso dar esse testemunho. Mas havia uma sentença de morte sobre a minha vida. Eu anulei ela, entrando no tribunal celestial. Eu vou escrever um livro sobre isso. E eu aprendi com o meu apóstolo Joel que as sentenças boas de Deus, elas são irrevogáveis. Amém? As sentenças boas, elas são irrevogáveis. Ninguém revoga. Se Deus falou que vai fazer algo, ninguém pode revogar isso. A não ser que essa pessoa não se posicione. Ou a não ser que essa pessoa não ande em aliança com Deus. Aí essa promessa ela pode ser revogada. Mas uma sentença ruim. Olha o rei Ezequias. Ele não ia morrer? Deus não falou que ele ia morrer? Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque eu vou recolher você. Ele rasga a veste, ele se arrepende, ele se humilha. Deus olha para o coração de Ezequias. Fala: Ezequias, seu choro, sua humilhação subiu. O profeta, antes de sair do portão do palácio, a palavra de Deus vem sobre o profeta. Volta e diz para Ezequias que eu acrescento 15 anos sobre a vida dele. Por que eu estou dizendo isso para você? Você precisa entrar nas regiões celestiais. Você precisa aprender a usar as armas de guerra. Amém? Olha a sentença de Nínive. Perfeito. Jonas foi um profeta para profetizar a sentença, mas o povo jejuou. O povo, os animais, o que Deus fez? Salvou o povo. E era um povo que não discernia nem a sua mão direita da sua mão esquerda. Ou seja, era um povo cego, surdo, mudo. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, o que a gente vai aprender hoje nessa palavra de José? José tinha... Eu vou falar uma coisa para você. Tudo que é feito, uma hora, vai ter um acerto de conta. Aí chegou o acerto de conta dos irmãos de José. José podia ter pedido para matar, prender. José podia ter feito os irmãos apanhar e sofrer. Mas José vai entender o propósito. E ele já tinha entendido o propósito. E antes mesmo dele liberar o perdão, ele já tinha perdoado. Porque ele entende, queridos, quando Deus usa um faraó contra você, esse faraó nunca é para te matar, mas é para te levar para a terra prometida. O faraó está sendo usado por Satanás, sim. Mas essa opressão, essa força antagônica, essa pessoa que te persegue, essa pessoa que fala mal de você, saiba que isso aí vai gerar mais força, mais garra, mais... Toda vez que um hater ou alguém me persegue, eu falo: então tá bom, agora não vamos fazer mais. Então tá bom, agora nós vamos pegar mais pesado, nós vamos orar mais. Amém? Então toda vez que o diabo me oprime, eu falo: agora você vai se lascar comigo. Eu lembro uma vez que o diabo tentou tocar na minha mãe. Já contei esse testemunho para vocês.
E quando eu vi que o diabo estava tentando tocar na vida da minha mãe por causa que eu tinha feito uma libertação para mais de 800 pessoas e muita gente tinha sido liberta, veio uma voz de Satanás que falou assim: será que vale a pena mesmo você libertar as pessoas? Será que vale a pena mesmo esse preço? E aí eu lembro que eu fiquei muito abatida porque minha mãe quase morreu. E eu sabia que tinha sido um ataque, até que uma irmã, amiga da minha mãe, falou assim, que ela estava recebendo esse ataque por causa do que eu fazia. E eu cheguei na minha mãe, falei, minha mãe chegou em mim e falou, falei, mãe, eu sei disso. E ela falou assim, filha, continua. E quando Satanás fez isso foi bem no comecinho, tá, gente? Eu falei, Satanás, agora a guerra não era pessoal, mas agora eu trago para o nível pessoal. Eu me torno hoje uma caçadora de demônios. E o ministério de libertação, para mim, já não é mais ministério, é o meu hobby de diversão. Eu vou te caçar. E corre quando eu chegar em algum lugar. Porque essa guerra não é mais ministerial, ela é pessoal. E aonde eu for, eu vou te caçar. Aonde eu chegar, corre. Porque eu vou santificar a minha vida para ter autoridade no nome de Jesus, para te esmagar. E eu vou atormentar o seu psicológico. Eu vou ser a pedra de tropeço no teu sapato. Mas agora, Satanás, eu quero que você saiba de algo. Eu vou levantar uma geração parecida comigo, que não tem medo de você. E se prepara, que vai surgir muitas Laricinhas por aí. E muitos homens de Deus que carregam a mesma unção que o Senhor me deu. Você está lascado. Essa guerra é pessoal. Eu vou levantar caçadores de demônios em toda a terra. Essa guerra era ministerial. Mas você se tornou pessoal quando você resolveu tocar lá na minha casa. Agora você está lascado comigo. E aí passou um tempo, eu comecei a fazer oração da madrugada e pedi para Deus. Antes eu falei, Deus, eu não sei como eu preciso, o que eu preciso fazer, mas eu quero uma unção de libertação que o Senhor não deu para ninguém na terra. Estou disposta a pagar o preço que for. Preço financeiro, preço de qualquer coisa. Eu quero uma unção que o Senhor não deu a ninguém na terra. Eu quero ser violenta na libertação, na cura interior. E, Senhor Deus, eu quero uma unção para a batalha espiritual. E pedi para Deus aquilo ali. Passado um tempo, o Senhor falou assim, se você quer isso, eu quero você orando 3 anos na madrugada, ininterrupto. E eu quero você pregando para um povo, discipulando um povo. Eu fecho a sua agenda para você cuidar de um povo. Falei, amém. Por que eu estou contando isso para você? Porque hoje eu tenho muitos guerreiros e guerreiras na política, em hospitais. Tem manicuras com essa unção de libertação. Estão fazendo a unha, a pessoa manifesta. A Vanessa mesmo, que é minha filha espiritual, profetiza de Deus e libertadora. Dentro do consultório, o demônio manifesta, ela manda amarrar. Ela luta com o satanista dentro do hospital médica. E Deus falou assim, eu te pedi sua profissão, mas eu vou levantar muitos médicos cheios da unção da libertação. Muitos enfermeiros, muitos advogados. Queridos, o que eu tenho de enfermeira, de alunos em todo serviço público, todo lugar. Porque Satanás mexeu e eu revidei, eu falei assim, o contra-ataque agora vai vir da gente. Chega dessa conversa fiada. Ai, porque o diabo vai contra-atacar. Não, é você que vai ficar, ai meu Deus, eles vão contra-atacar agora. Então fica esperando, Satanás, porque a gente sempre vai contra-atacar você. E antes de você levantar sua cabeça do chão humilhado, o meu povo já está orando na madrugada. O meu povo já está posicionado. E queridos, por muito tempo o diabo ele mentiu para vocês. Ai, porque eu não mexo com libertação, porque se mexer com libertação, o diabo isso. Quem que é o diabo? O diabo é uma cobra, queridos. Uma serpente nojenta. Vocês não sabem quem é Satanás, não. Ele pode ter até um poderzinho, mas diante do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo que você carrega é superior a qualquer Lúcifer, Belial, Beelzebub, a qualquer entidade, desde o maior ao menor. O Espírito Santo de você é quem te empodera. Chega desse negócio que o diabo, você vai falar, quem é Satanás?
diante do Espírito Santo que habita dentro de mim. O Espírito Santo, se você não entendeu, ele é o próprio Deus que habita dentro de você. Nada pode ser. E queridos, eu estava ontem fazendo uma libertação, eu matei a vontade de fazer uma libertação. O demônio manifestou, eu falei assim, você não vai sair agora não. Eu vou te oprimir e eu vou te queimar agora. Comecei a desamarrar aquele demônio de várias áreas daquela moça. E eu enchi minha mão de fogo e eu atormentava aquele demônio. Aí de repente, o demônio mostrou a língua para mim. Eu falei, vai mostrar a língua para mim? Então sente agora o fogo. O fogo está na minha mão. Aí ele gritava, eu falei, calado, quieto. E se mostrar a língua de novo para mim, você tá... Eu falei assim, eu vou te mastigar agora igual chiclete. Eu falo desse jeito. Que ousadia, não, queridos. Eu conheço quem é Satanás. E eu sei o poder que tem o nome de Jesus. Eu não falo o nome de Jesus por falar, eu conheço Cristo que me redimiu. Eu conheço o sangue que foi derramado por mim. E eu sei que Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que vem nas nuvens buscar a igreja logo. Ele é aquele que em Apocalipse tem os pés polidos como bronze. Da sua boca sai uma espada que corta dos dois lados. Dos seus olhos sai chama de fogo. Os seus cabelos são mais brancos que a neve. Quando ele morre, ressuscita. Antes dele ressuscitar, né, ele desce no centro da terra, no inferno. Ele toma a chave do império da morte. Lá ele vence principados, potestade. Esse é o Jesus que eu conheço. E se Satanás não se submeter a esse nome, a esse sangue, eu estou vivendo Jesus errado, ou o evangelho errado. Então, queridos, eu falo, Jesus, enche minha mão de fogo e atormenta agora a cabeça desse demônio. Eu começo a desamarrar aquele... Satanás, maldições hereditárias eu desligo agora em nome de Jesus. E vou desligando. E eu começo a ministrar fogo e atormentar Satanás. Queridos, e você tem a mesma autoridade que eu. E quando você mandar o demônio embora, você vai mandar ele para o abismo. Aí, apóstolo, me falaram que eu não tenho autoridade. Você tem autoridade para mandar. Não deixa ele vagando, não. Todo demônio, do menor ao maior, que sai dessa pessoa vai direto para o abismo. Agora, em fila. Ontem eu vi os demônios em fila. Um acorrentado, um com essa mão, com esse daqui da frente, e esse com essa mão com de trás, saindo em fila. E você vai falar, todos direto para o abismo no nome santo de Jesus. Porque no abismo ele não sai mais. Pode ser que outro demônio possa entrar nessa pessoa se ela abrir a brecha. Mas os que estavam não voltam mais. Amém? Eu quero que você aprenda a ministrar a libertação. Porque você tem essa autoridade. Mas, querido, só ministra a libertação nessa autoridade. Tem que ter intimidade com Jesus. Tem que ter uma vida santificada. Senão é o diabo que te esmaga. Amém? Então, eu quero que você entre nesse lugar. Que é onde o diabo escutar o seu nome e fala, ela não, ele não. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nunca é para a nossa glória. Eu falo isso para vocês, para motivar vocês a buscar o Senhor. Toda vez que cabe uma ministração de libertação, de glória, eu falo, Deus, toda honra e glória é tua. Mas eu conto essas histórias para vocês para te motivar, a falar, eu quero ter essa unção. Eu quero ter essa unção, esse fogo nos olhos. Ontem eu olhei para o olho da menina, que eu sei que Deus colocou fogo nos meus olhos. Quando a menina me olhou, ela começou a manifestar. Eu quero que você fale, Senhor, põe fogo nos meus olhos, fogo na minha voz. Amém? Jesus pode te dar essa mesma autoridade. Paga o preço. Tudo antecede do preço. E eu vou falar uma coisa para você. Ainda que for uma vida, vale a pena. Porque você vai ser um instrumento de Deus para livrar muitas pessoas dos calabouços espirituais. Aleluia, glória a Jesus. Que Jesus te abençoe. Um domingo profético e abençoado. Nós amamos a vida de vocês. Amém? Continua com a oração aí dos 90 dias ininterrupto ligada na sua casa. Glória a Jesus. Porque os demônios não suportam um povo orando. E esses 90 dias, só dessa... No mundo espiritual não tem altura, tem frequência. Deixa baixinho.
e Deus vai quebrar todos os grilhões, toda a opressão. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.